A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre disciplinas espirituais, algo muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus. E quando se fala de santidade, de avivamento, é muito importante termos disciplinas espirituais. Então é algo que a gente está vivendo aqui nesse momento na nossa igreja local e nós queremos compartilhar com vocês. E quero fazer uma leitura da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, a parte final, quando Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Quando falamos de disciplina, vem logo à nossa mente o termo exercício. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa, de certa forma, constante. É uma pessoa que tem um foco, busca um foco, persegue um alvo, persegue metas. E essa palavra disciplina no grego, ela tem essa conotação de ginástica, de exercício, vem a palavra ginásio. Então tem essa relação com exercícios constantes. É como um atleta, né, um atleta disciplinado é aquele que treina, que está treinando constantemente. É aquele que busca a sua melhor performance. Então é importante essa questão de entendermos, trazendo para a vida espiritual, a questão do exercício, da disciplina. Então o exercício para o corpo, né, trazendo essa questão disciplinar, e o exercício para a alma também trazendo essa questão disciplinar. Então, qual um dos propósitos da disciplina? O crescimento, a maturidade, a vida com Deus, e principalmente o propósito das disciplinas espirituais é uma vida piedosa. Todos os homens e mulheres da igreja, na história da igreja, foram pessoas disciplinadas na sua vida espiritual. Quer seja na oração, quer seja na leitura da palavra, na consagração. Tinham foco, objetivos. E é muito importante que nós também, como cristãos, possamos praticar as disciplinas espirituais. Quantas vezes a gente já não planejou isso, né? Quando a gente, muitas vezes no início do ano, nós fazemos tantas promessas, né? E agendamos isso, colocamos isso no papel, mas na verdade, na prática, isso não sai do papel, né? Quantas vezes nós já até iniciamos, mas no decorrer desistimos dessas disciplinas espirituais, de orar mais, de buscar mais ao Senhor, de ter uma vida mais devocional. As coisas vão se esvaindo e a gente vai perdendo esse foco. É muito comum isso. A gente sabe que é uma questão espiritual também, né? E a gente precisa romper isso, né? Não apenas planejar, sim planejar, mas também aplicar. É muito importante essa questão da vida disciplinada, de uma vida com Deus, né? Tendo o seu momento a sós com Deus. Então a nossa vida agitada muitas vezes rouba de nós essa questão de uma vida disciplinada. Mas é importante também que nós tenhamos uma postura, né? Não deixemos para nos disciplinar espiritualmente quando as coisas estiverem bem, né? Quando as coisas estiverem calma. Isso nunca irá acontecer. Em que sentido? Porque a nossa vida, né, vivemos num frenesi e a nossa vida é bastante agitada. Então, se faz necessário tomar uma postura mesmo estando nessa agitação da vida. E é nessa agitação que nós precisamos encontrar um tempo, né, e a partir daí criar uma disciplina espiritual e aplicar isso nas nossas vidas. Então é muito importante. Uma coisa que nos chama a atenção, que a disciplina ela precisa ter um foco, porque se ela não tem um foco, ela
vira escravidão. Na verdade, ela não é experimentada pelo prazer, pela busca em si. Então é muito importante nós termos uma direção, termos um foco, e sabermos o que estamos fazendo e o objetivo disso. Porque sem foco, as disciplinas espirituais vai virar mais uma atividade nas nossas vidas e com certeza um peso, porque se tornará, em vez se tornará um fardo ao invés de um prazer, né? Um desejo. Então é muito importante isso. E o propósito, repito, é alcançar a piedade, alcançar uma vida piedosa. E a gente sabe que nós vivemos tempos difíceis, uma geração de cristãos que não conhece a palavra, uma geração de cristãos que não imita Cristo, a ausência do caráter cristão, ausência de caráter de muitas lideranças, carisma versus caráter. Então é muito importante nós termos uma vida disciplinada. Muitos cristãos nesses tempos atuais vivem indisciplinadamente, não querem se submeter às autoridades, né, eclesiásticas, aos seus líderes. Isso fica muito difícil para o progresso espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas que não buscam evangelizar, não se compadecem do outro e se tornam muitas das vezes uma pedra de tropeço. Então é momento de se despertar para isso e nós falarmos sobre isso. É muito importante mexer nessas feridas e tratá-las, né? Curá-las em nome do Senhor. Então, uma disciplina sem direção, como eu falei, é uma escravidão. Por quê? Porque se não tem foco, não tem objetivo nem metas, não tem amor, não tem coração. Nós só nos esforçaremos por aquilo que colocamos o coração, né? Tem que ter foco, tem que ter alegria, tem que ter prazer. Senão vira legalismo. Vira legalismo e o que era para ser prazeroso passa a ser penoso. E o que acontece muitas vezes é que nós não crescemos, não avançamos, porque ficamos presos, né? E na verdade estamos morrendo espiritualmente e nos tornamos zumbis espirituais. Então é muito importante que a disciplina espiritual tenha um foco. E o que desejamos para a nossa vida espiritual, né? Então devemos entender isso, né? Que uma coisa que nos chama a atenção é que essa disciplina espiritual ela tem que ser buscada, né? É muito importante isso, né? Nós sabemos que nós precisamos nos esforçar, né? Quando Paulo diz a Timóteo, né? Exercita-te. Então é uma busca, né? Hebreus 12:14, o escritor diz: esforçai-vos para viver em santificação. Então, de alguma forma, é preciso que nós nos coloquemos, né? É uma responsabilidade nossa. A santificação, ela tem esse lado também, o lado da busca, o lado da entrega. É muito importante isso. Mesmo sabendo que Deus se utiliza pelos seus meios da graça, né, para nos santificar, é importante essa nossa participação, dessa santificação progressiva. Então, não devemos apenas esperar pela santidade, mas devemos buscá-la, mesmo sabendo que somos dependentes, né, da graça do Senhor. Então, como devemos buscar a santidade? Como devemos, como filhos de Deus? Aí Paulo vai dizer: exercita-te. O escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 12, verso 14, esforça-te. Então, entra esse lado, né, das nossas atitudes. É muito importante isso. O único caminho para a maturidade cristã e a piedade é justamente essa prática das disciplinas espirituais.
cresceremos como pessoa, cresceremos em maturidade espiritual, cresceremos em nossa imitação com Cristo, né? Seremos semelhantes a Cristo. É claro que quando ele voltar, ele completará isso, mas a santificação é justamente esse processo de imitação de Cristo nas nossas vidas, sendo exercitados. Então, é importantíssimo essa questão. E Deus se utiliza de 3 estímulos para nos moldar, para nos mudar, para nos conformar à imagem do seu Filho. 3, né? Onde Deus trabalha na nossa vida. E esses 3 estímulos ou catalisadores, eles fazem parte de todo esse processo de mudança nas nossas vidas. O primeiro dele, Deus se utiliza como estímulo para a nossa santificação, as pessoas, né? Deus usa as pessoas para nos mudar. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, né? Então é importante, nós aprendemos com os nossos amigos, nós aprendemos com os nossos inimigos, né? Nós aprendemos, né, aspectos positivos e negativos, e vamos aprendendo com os outros. Então as pessoas são esse instrumento, esse estímulo para que nós venhamos crescer em maturidade, em vida espiritual. O outro estímulo são as circunstâncias. Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então todas as coisas, né? Deus age em todas as coisas com o fim de nos beneficiar, né? Então as circunstâncias também são as adversidades, são muitas vezes as doenças, os problemas financeiros, a enfermidade, né? Então são essas as circunstâncias da vida também nos ensinam, e Deus se utiliza como instrumento, como estímulo para a nossa mudança, para a nossa transformação. O terceiro agente de catalisador, né, de dinamizador, são as disciplinas espirituais. Essa é outro estímulo, né? Justamente a leitura da Bíblia, a oração, né? A devoção, tá certo? A adoração. Então, são elementos que nós, né, buscamos e Deus se utiliza disso como instrumento nas nossas vidas. Então, nas disciplinas espirituais, Deus opera de dentro para fora. Nas duas primeiras, tanto as pessoas como as circunstâncias, Deus opera de fora para dentro. Então é importante isso, né? Então disciplinas, as espirituais, é de dentro para fora, né? É de internamente para externo. As outras duas, as pessoas e as circunstâncias, é de fora para dentro, né? Ou seja, são externas, vêm de fora para dentro. Então é muito interessante. Nas duas primeiras nós não temos controle sobre isso, nós não temos como fugir, embora possamos driblar isso, mas as circunstâncias e as coisas nos sobrevêm, né? Seja como nas pessoas, os amigos, as pessoas que estão mais próximas de nós, ou muitas vezes os inimigos, né? Também são instrumentos de estímulo para as nossas mudanças. E as circunstâncias, né? Nós não planejamos coisas ruins, né? Nós sempre esperamos coisas boas, mas sempre as coisas ruins, as coisas nos sobrevêm para nos provar, para nos testar, e nós não temos domínio sobre essas coisas. Mas as disciplinas espirituais, nós podemos sim, né? Nós temos, de alguma forma, Deus nos concede um poder de decisão, algum poder de decisão, embora a graça de Deus seja que nos controle, mas nós podemos muitas vezes deixar de orar, né? Deixar de exercer essas disciplinas espirituais, orar, deixar de ler a Bíblia. E é claro que é uma coisa muito perigosa, mas nós temos esse poder de decisão, né? Então, de alguma forma, podemos controlar essa questão. Então, mais uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês também, é que a disciplina espiritual, né, as disciplinas espirituais, ou a autodisciplina, a prática, essa prática que deve ser perseguida, vivenciada, não nos fará mais santos. É importante isso, né?
Em que sentido? Não melhores do que os outros. É muito importante, pois o crescimento em santidade é quem nos dá é o Senhor, né? É aquela coisa, devemos orar pelo avivamento, mas é Deus que envia o avivamento. Então é muito interessante essa questão, para que nós não venhamos entender que eu sou, que é a obra nossa, né? A gente muito se envaidece muitas vezes, e isso pode virar um legalismo, né? Então, achar que sou eu, a minha autodisciplina, mas isso tudo tem que ser revertido para a glória de Deus. É muito importante que nós tenhamos que entender que mesmo nas nossas disciplinas espirituais, entendermos que isso é obra de Deus na nossa vida. É porque é Ele que nos convence, é Ele que nos leva, é Ele que nos move. Devemos isso, né? Esforçar, sim, buscar, sim, mas a glória é dele e não nossa. Então, mesmo na nossa autodisciplina, mesmo na busca dessa disciplina espirituais, é importante entender que Deus é o autor, né? Ele é que move, Ele é que faz. Deus usa esses instrumentos para mudar, para transformar o nosso homem interior, né? Nossa vida espiritual. Então, eu quero encerrar dizendo que as disciplinas espirituais nos fará sair da acomodação, da apatia, do desânimo, da frieza, da desmotivação, da falta de esperança, da própria ausência de Deus na nossa vida. Que isso é um perigo, porque estaremos vulneráveis ao inimigo, estaremos com a porta aberta, sem vigilância, quando nós não praticamos as disciplinas espirituais. Então é importante, voltemos a ter a alegria de Deus, a paz de Deus, a vida de Deus, vida transbordante, os rios de Deus fluindo em nossa vida. Nós sermos como canais do Senhor para a glória dele nesse mundo. Então seremos uma terra frutífera, seremos cheios, encharcados do Espírito Santo, para poder também ajudar outras pessoas. E as disciplinas espirituais e as ações de Deus na nossa vida são muito importantes para a evolução desse processo, para a maturidade, para a maturação, para o crescimento, para o crescimento de uma vida em santidade, para o crescimento de uma vida piedosa. E isso requer esforço, isso requer sacrifício, isso requer entrega. Então precisamos sim tomar a atitude, planejar e executar isso na nossa vida, e com certeza veremos os frutos do Senhor, né? Veremos as bênçãos do Senhor na nossa vida espiritual e na vida daquelas pessoas que estão bem próximas de nós. Deus abençoe a todos, e eu agradeço a Deus neste dia por estar gravando esse vídeo para vocês, e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém.